Papo Delas, podcast sobre isso. Eu havia desenvolvido o hábito há uns anos atrás de fazer pequenas anotações nos livros que eu gostava de ler, como que interagindo em tempo real com a situação. Muitas pessoas podem achar isso uma heresia com a obra e tal, mas foi um hábito que eu passei a ter depois de ler a saga Jogos Vorazes da minha melhor amiga, com as observações dela ao longo da história. Isso fez o desenrolar dos fatos 10 vezes mais prazeroso, porque era como estar conversando com ela sobre o ocorrido, mesmo a gente estando a alguns quilômetros de distância e com agendas completamente desconexas. E esse hábito se manteve firme e forte, até que chegou o ano de 2015, que foi aquele ano pra mim. Todo mundo já teve aquele ano. Sim, esse ano que você pensou. Aquele que deu tudo errado. Que muita coisa que era certa pra você deixou de ser. O ano que você mudou. Talvez pra melhor, talvez pra pior. Talvez só pra um padrão diferente. Pra muitas pessoas eu vi que esse ano foi 2017. E depois de 2015, eu vi que muitos hábitos comuns meus foram parando. Eu parei de ler tanto. Eu parei de fazer piadas à toa, eu parei de confiar nas pessoas, eu parei de sorrir fácil e eu parei também de fazer anotações nos livros que eu gostava, que agora já eram poucos. Com o passar dos anos, eu fui reavendo algumas dessas coisas, bem aos pouquinhos, dando tempo ao tempo e respeitando a mim mesma. Mas também fui notando que algumas coisas não voltam mais e tá tudo bem também. A gente consegue viver sem elas, mesmo achando que poderia morrer logo de cara. É quase como aquele clichê de início de ano que todo mundo reclama nas redes sociais. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro mais. Todo mundo já teve o ano que você morreu, mas agora, depois dele, você vive. Mas depende. Você vive, mas é como se tivesse sofrido com os estilhaços de uma bomba. Tem sequelas que podem ser maiores ou menores, reversíveis ou não, umas a curto, outras a longo prazo. E nesse processo, partes de você morrem, outras vão sendo deixadas para trás, vão mudando porque somos seres em constante evolução. O problema é que às vezes até algumas partes que você gostava muito são afetadas por esses estilhaços, e normalmente sem a gente nem notar. Agora eu te pergunto, quanto de você precisou ser deixado pelo caminho por conta dos estilhaços da vida, mas foi necessário para que você não morresse mais? E é como eu tinha dito lá no começo, eu havia desenvolvido o hábito há uns anos atrás de fazer pequenas anotações nos livros que eu gostava de ler. Havia 5 anos que eu não fazia isso. Hoje, lendo Leonore Park, eu me peguei correndo pela casa procurando um lápis. Foi como abraçar de novo um amigo querido que eu não via há muitos anos. E eu tinha muita saudade dele. Você ouviu Papo Delas, podcast sobre isso.